Bem-vindo a mais esta reflexão. O que significa para nós sermos bem-sucedidos? Isto depende da perspectiva que olhamos. Quando pensamos na condição natural, nós estamos falando dos resultados que alcançamos. Estamos falando de quanto acumulamos, de quão ricos somos, das profissões que temos, ou seja, se vivemos de forma abastada ou não, se temos sucesso, se alcançamos poder. Essa é a perspectiva natural, essa é a forma de pensar do mundo. Isto é ser bem-sucedido. Mas quando falamos da realidade que Deus nos chama para viver, o que significa de fato ser bem-sucedido no que faz? Nós precisamos ter um discernimento claro. Quando o salmista, no Salmo 1, fala sobre isso, do versículo 1 ao 3, que ele diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Ele está falando de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva espiritual ligada ao reino de Deus, à vontade de Deus e ao querer de Deus. Ser bem-sucedido não são os resultados que alcançamos. Não é o poder que temos e nem se trata da vida abundante que possamos ter na perspectiva deste mundo. Mas é no conhecimento de Deus, no andar de forma alinhada com a vontade de Deus. Estamos vivendo ou iniciando um novo ano. Nós precisamos ser bem-sucedidos com relação às coisas do reino de Deus. Por isso, não andar no conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores e nem assentar na roda dos escarnecedores, isso quer dizer não viver da mesma maneira que essas pessoas. Não andar segundo o mesmo princípio e nem segundo a mesma forma de pensar. Jesus andou com os pecadores, mas ele andou para tirar os pecadores da situação da cegueira em que estavam. Não estamos falando dos assassinos somente, nem dos hipócritas, nem dos mentirosos, mas de qualquer pessoa que não conheça a Deus. Então nós não podemos andar segundo a forma de pensar do mundo. Não se trata de nós, não se trata dos nossos interesses somente, nem da nossa vontade, nem das nossas paixões, nem dos nossos desejos, mas sim de conhecermos a vontade de Deus, de compreendermos o seu querer, aquilo que ele nos chama para viver, a razão, o propósito, o seu plano para as nossas vidas. Por isso, se tem prazer na lei do Senhor, ou seja, no conhecimento daquilo que ele expressou por meio da sua palavra, se ele medita nesta palavra de dia, de noite, ou seja, em todo o tempo, refletindo sobre como, o que e qual é a motivação que devemos seguir e como devemos caminhar, e o que Deus deseja para nós. Este é o fundamental. A motivação com que lermos, ou seja, com que nós vamos ler as Escrituras, determina quanto nós conheceremos da vontade de Deus. Se nós lemos para criticar os outros, para apontar os pecados dos outros, ou simplesmente para justificar as nossas ações, nós nunca conheceremos a vontade de Deus. Precisamos reconhecer nossa condição de falta de conhecimento, de falta de entendimento, e muitas vezes o que queremos é atender a nossa expectativa religiosa. E isto não é o que Deus quer para nós. Ele nos chama para vivermos de forma plena, de vivermos com a
a paz. Cristo nos chama para isso, para vivermos a plenitude da sua paz, a plenitude da sua alegria. Não, ele não está preocupado e nem fala da mudança das circunstâncias, das situações que a gente enfrenta, das lutas, dos problemas, pois isto faz parte da nossa vida. Nós somos chamados para conhecer Deus, pois à medida que conhecemos a Ele, nós compreendemos quem Ele é e, através das Escrituras, conhecemos dessa vontade. Por isso, a leitura das Escrituras, o nos compromissarmos com isso para compreender a vontade de Deus, nos conduzirá a essa vontade, nos conduzirá a seu querer, a seu plano, a seu propósito, para que sejamos bem-sucedidos naquilo que são os valores do reino de Deus, para expressarmos Cristo. À medida que nós conhecemos a lei, conhecemos e temos entendimento sobre o que falam os ensinos, ou seja, quando nós meditamos naquilo que é ensinado, nós buscamos conhecer Deus na sua plenitude de graça, no seu amor pleno, na sua vontade. Foi a oração que Jesus disse, olha, a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, o nosso compromisso, se queremos ser bem-sucedidos com relação ao que é eterno, com relação à vontade de Deus, temos que conhecer o Deus verdadeiro que nós desejamos, que ansiamos e que nem sempre sabemos que aquilo que nós transformamos simplesmente numa religiosidade é a fonte para conhecermos a Deus. Precisamos buscar nas Escrituras, tendo entendimento das Escrituras, a gente possa buscar o conhecimento de Deus e, buscando o conhecimento de Deus, não só desfrutemos da sua vida, como possamos compreender a sua salvação, a salvação que é pela graça por meio de Cristo Jesus, porque ele morreu para o perdão de nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e para sermos colocados na presença de Deus, feito um como Ele. E é isso que a gente precisa entender. Para que nós vivamos a plenitude da sua família, sendo bem-sucedidos no que temos que realizar neste mundo, que é revelar a glória do Senhor. Revelar o seu reino, manifestar os valores eternos, andar segundo as virtudes de nosso Deus. Somos chamados para isso. Vivermos o reino de Deus na terra, sermos expressão de Cristo, expressão viva de Cristo. Mas para isso precisamos conhecer, precisamos meditar na sua palavra e ver em que direção devemos caminhar para sermos bem-sucedidos naquilo que é eterno. Pois esta é a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. Para a glória do Senhor. Que a gente possa ter esse entendimento e buscarmos o conhecimento de nosso Deus. Começamos um novo ano e nós precisamos nos comprometer com o princípio, que é o conhecimento das Escrituras. Conhecer para conhecer Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.